Você que é gestor de uma pequena, média empresa e microempresa também, a gente sugere que toda empresa tenha um controle mínimo de fluxo e caixa para controlar o que entra e o que sai de recurso da sua empresa. A gente montou aqui um modelo que a gente sugere que seja campeão de fluxo e caixa, que a gente sugere que toda empresa faça, independente do porte, que é quebrar o fluxo de caixa em 3 etapas. A primeira etapa operacional é o caixa dos clientes. Ou seja, eu comecei o mês com, nesse nosso exemplo aqui, comecei o mês com 50 mil reais de caixa, tive entrada de dinheiro no meu caixa de 120 mil reais nesse mês, oriunda de cliente, então clientes que pagaram em dinheiro, cartão, débito, crédito, entrou dinheiro no meu caixa oriundo de vendas do mês anterior e uma parte das vendas desse mês. Entrou no meu caixa 120 mil reais. Eu tive pagamentos operacionais nesse mês para poder rodar minha operação, ou seja, eu paguei insumos, paguei pessoal, paguei impostos, serviços de terceiros e aluguel. Nesse nosso exemplo aqui, para ficar bem resumido, eu tive de pagamentos que a gente chama de operacionais de R$ 102.650. Entrou 120 mil no meu caixa, paguei R$ 102.650. Sobrou no meu caixa operacional, ou seja, o caixa dos clientes, R$ 17.350. Pronto, esse é o caixa do cliente. Por que a gente faz essa associação, a gente faz essa segregação de fluxo e caixa? Porque a compra seguinte a gente chama de compra de equipamentos, uma compra de investimentos. Então, como é um gasto de investimento, é uma aquisição de longo prazo. Eu não posso misturar com contas do dia a dia, da minha operação, que faz a minha atividade girar. Então, esse caixa dos investimentos a gente separa para poder ficar o mais analítico possível e eu saber o consumo do meu caixa operacional. Então, se eu gerei R$ 17.350, eu quero saber quanto dessa geração de caixa foi consumida para investimentos. Nesse nosso exemplo foi 58% foi consumido para investimentos e quanto foi consumido para o meu último fluxo de caixa, que é o caixa financeiro. Eu tive uma receita, uma entrada de caixa com juros de aplicação financeira de R$ 800, mas tive também uma saída financeira de pagamento de parcela de empréstimo de banco. Porque nesse nosso exemplo, essa empresa tem uma dívida com o banco, tem um capital de giro e eu tive que pagar banco nesse mês no valor de R$ 13 mil. Então, o meu último fluxo de caixa, que é esse que a gente grifou aqui de vermelho, eu tive uma entrada de R$ 800 e tive uma saída de R$ 13 mil. Então, esse último caixa consumiu da minha operação R$ 12.200, ou 70% da minha geração de caixa operacional. Então, para resumir, comecei o mês com R$ 50 mil no caixa, tive de geração de caixa operacional, caixa dos clientes, R$ 17.350, que é oriundo das minhas receitas, das minhas entradas de caixa de cliente e pagamento de fornecedores do dia a dia. E esse recurso foi consumido para comprar novos equipamentos, para poder, enfim, vender mais, uma nova máquina, uma reforma na minha loja, ou outro investimento em ativo fixo. E tive de consumo também na parte financeira de 70%, porque eu tive que pagar banco. Então a gente separa cliente no primeiro fluxo de caixa, investimentos no segundo fluxo de caixa e compromissos financeiros com banco no terceiro fluxo de caixa. Somando os três, a gente tem um consumo de caixa no final do mês de R$ 4.850. Obviamente eu somo os 3 fluxos de caixa no final do mês para saber se eu tive geração de caixa final ou consumo de caixa final. Nesse nosso exemplo foi um consumo de caixa final. Então comecei o mês com 50 mil, terminei o mês com 45.150. A gente montou esse mesmo fluxo de caixa no formato de Excel, em planilha. Então se você tiver interesse, a gente tem ele no formato diário, onde você vai poder fazer o seu controle diariamente da sua loja, no seu restaurante, na sua loja de roupa, enfim, qualquer tipo de setor. Esse modelo ele funciona para qualquer setor e qualquer tipo de porte de empresa. A gente vai disponibilizar gratuitamente para você, basta vai ter um link aqui embaixo onde você vai conseguir fazer o download dessa planilha e você, se quiser, pode indicar para amigos também, você pode comentar aqui embaixo, indicando amigos e quem estiver interessado nessa planilha. A gente vai disponibilizar no formato diário e no formato mensal para te ajudar na gestão do teu negócio.